A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo aí? Hoje eu vou trazer o outro conceito do nosso amigo aqui, Xandão, né? Que ele vai trazer o outro conceito bem interessante aqui, mediante os últimos acontecimentos que nós estamos presenciando, né? E algumas coisas que foi lá no tempo das Olimpíadas, né? A abertura das Olimpíadas, tá? Passada que teve. Então vamos dar sequência aqui para mostrar dar entendimento para abrir os olhos espirituais de algum daqueles que querem ter os olhos espirituais abertos, né? Então vamos ver. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui direitinho. Isso, acho que assim. Se tá bom, né? Deixa eu ver. Espera aí, irmãos. Difícil de ajeitar aqui esse. Deixa eu ver. Isso vai ser difícil para ajeitar esse aqui, viu? Só um instante, irmãos. Agora eu acho que vai. O vídeo aqui do JJ que vocês estão ansiosinhos. O anticristo tá na terra. Essa porra aí é pra destruir tudo. Luiz derrapa no câmbio, reduzindo marcha, mandou R$5. Ontem mesmo, o nome Jesus estava em primeiro lugar no Trending Topics do Twitter. Algo muito estranho, né? Ó, esse vídeo aqui, irmãos, ele vai aparecer algumas coisas. É importante a gente ver, tem gente que não gosta de ver essas coisas, né? Tem medo de cometer alguma, como que eu falo? Alguma profanação contra Cristo, mas isso aqui o próprio Criador permite que a gente veja para passar o conceito para outros do que está acontecendo no mundo e o que a gente, como cristão, tem que se afastar e não pode deixar nos moldar por essas coisas que tem nesse mundo aqui, entendeu? Então, algumas coisas meio, como que eu posso, obscura e vai aparecer uma figura aqui meio estranha, tá? Vamos lá, vamos dar sequência. Cachorraiada e gente bizarra. Sabe por que motivo? A abertura das Olimpíadas de 2020 Ó, estava você vê, ó, lotada de referências e símbolos ocultistas para representar símbolos figuras do ocultistas. cristianismo. Na verdade, a pessoa, ela não entende o significado da palavra. O que é oculto? Oculto são coisas que não foram reveladas, coisas escondidas. Quando você fala assim, o próprio Criador fala, eu vou revelar o que está oculto, é o que está escondido, que não foi revelado. Não tem, como que eu posso falar a palavra? Exatamente a ver com coisa satânica. Agora, quando você fala de ocultismo, geralmente quem usa esse termo ocultismo é o sistema dos malignos, né? Mas a palavra oculto não tem nada a ver com coisa das trevas, tem que a ver com coisas escondidas, coisas que não foram reveladas, entendeu? Que está oculta, que não foi revelado, entendeu? Agora você pode usar o termo ocultismo para também esconder coisas ocultas das trevas, entendeu? Que vem à tona também e deixa de ser oculta. Então não necessariamente ocultismo tem a ver com coisa satânica, às vezes é coisas que não foram reveladas, oculta, entendeu? Mas muito associa esse termo ocultismo com coisas malignas das trevas, né? Que é culto, porque tem a palavra culto, né? Eu vou cultuar um Deus. Aí sim, porque você tá culto significa adoração. Então, quando você tá cultuando uma coisa, quando você tá você vai no show satânico. Então,
que tem simbologia satânica. Então você tá adorando aquilo, você tá aplaudindo aquilo, você tá fazendo culto aquele show, aquela figura que tá sendo ali, você tá cultuando aquilo. Aí sim, que são cultos, né? Aí eles chamam também de celebrações ocultistas, entendeu? Aí é diferente. Agora, oculto é o que não foi revelado, né? O que está escondido. Tem isso também. Tem que separar os entendimentos. Porque tem palavras que tem duplo sentido, duplo significado, entendeu? Em várias nações se usa uma mesma palavra para duas coisas, às vezes. Então tem esse paradigma aí, né? Vamos lá. Mais tarde, o artista viu que deu ruim e disse que aquilo, na verdade, eram representações de um deus grego. Ó, isso daí é zombaria. A da mãe dele, na ceia do Natal. Isso tá escancarado. É que o sistema, ele quer trazer coisas... aí sim, agora sim, ó. São coisas cultuando, coisas contrárias à Bíblia, coisa pagã, e usando a imagem da Bíblia para fazer escárnio, para fazer zombaria, para representar na abertura das Olimpíadas uma nova era, e que vem um sistema aí. Eles estão nas entrelinhas, como se diz lá, mensagens subliminares, que agora não são mais subliminares, para bom entendedor, tá na cara, só não vê os cegos espirituais, porque toda hora eles derramam simbologia na nossa cara, do cristão, né? E com a permissão do Criador, porque às vezes até o Criador permite para abrir os olhos de quem ainda tá dormindo, né? Mas tá tudo vomitado na cara, só não vê quem não quer. Então vamos ver. ou às vezes a pessoa ela sabe, mas ela escolheu o lado, entendeu? Tem muitos que sabem, que enxergam essas coisas, sabem que são ocultas das trevas, mas prefere cultuar as coisas das trevas, entendeu? Elas sabem, entendeu? Escolheram já o seu lado, entendeu? Agora tem uns que não sabem nem o significado e as simbologias daquelas ações ali, daquelas coisas, tudo não, mas tem muitas coisas na vida que tem significado simbólico, que tem um significado por trás das coisas, entendeu? Não quer dizer, por exemplo, na nota de dólar tem a pirâmide e o olho que tudo vê, que significa a ordem dos Illuminates. Mas não quer dizer que você tem o dólar, que você é do demônio, não é isso, entendeu? Mas tem uma simbologia por trás que prepara, que está anunciando, dando, como se fala a palavra que eu acabei de falar aqui, dando mensagens subliminares, para que a bom entendedor entenda. Ah, mas por que o pessoal das trevas vai ficar anunciando o que eles fazem, né? Eles anunciam, assim, no filme, nas novelas, com essas mensagens, para dizer que eles não avisaram, para você ter oportunidade, porque o Criador, assim como o Criador, os espíritos malignos, ele não pode tirar, né, o certo arbítrio que a pessoa tem de escolher o caminho que ela quer seguir, ou do bem ou do mal. Porque a livre-arbítrio a gente não tem mais, porque quando Adão e Eva pecou, nós perdemos o livre-arbítrio. Quem tinha livre-arbítrio só eram os anjos e Adão e Eva, entendeu? De resto, irmãos, ninguém ali tem livre-arbítrio, entendeu? De nós, temos arbítrio, até escolher até certo ponto entre o bem e o mal. O resto, ou você já está, quando você faz a vontade da carne, do pecado, você já está fazendo a vontade do diabo. Então você está conduzido pelo espírito do diabo, mesmo que você fale que é a sua vontade, mas não é a sua vontade. E quando você entrega a vida para o Criador, para Yeshua, você também não faz a sua vontade, porque ele comprou você a preço de sangue. Ele pagou pela sua alma. Então, quem dirige o que você vai fazer é o Espírito Santo. Esse eu estou falando de quem entregou a vida para Yeshua, para Cristo. Você não é mais escravo dos seus desejos próprios. Você é guiado pela vontade do Pai. Entendeu? Então, a mesma coisa quem está no caminho do pecado. Não está fazendo a sua vontade. Então, você não tem livre-arbítrio. Você é conduzido por essa ideologia deste mundo. Entendeu? Então, você está fazendo a vontade do diabo. Mesmo que você diga que não. Você, eu digo, esses que estão no caminho da escuridão.
Aqueles que entregaram a vida para Yeshua, para o Salvador Cristo Jesus, já tá fazendo a vontade do Criador. Já vai ser conduzido. Às vezes, quando a gente vai errar, vai tropeçar, vai falhar, vai fazer a nossa vontade, vai. Mas aí você vai ter que voltar pro Criador. Ele vai ter que te puxar de volta. Entendeu? Pro caminho dele. Porque a gente tem que fazer a vontade do Pai. Vamos lá. Que vai no forno lá, com a maçã na boca, a leitora. Filha da... Realmente eram, mas cara, tem zombando certeza de que ele Jesus sabia Cristo, a ó. cagada que ia dar. Porque ficou muito mais parecido com a Santa Ceia. Isso é tudo mentira, ó. Que porra, isso aí é desculpa, fizeram de propósito, né? Acho que Isso é mesmo. fizeram de De propósito. Já tantas sabendo. ideias que os caras podem ter se eles quiserem representar Deus grego, pagão da p que pariu, foram fazer isso aí? Desse jeito aí? Você acha que os outros é tonto, é criança? Fizeram porque era pra fazer mesmo. E outra, eles já fizeram sabendo que ia dar o reboliço que deu, e eles já tinham a desculpinha já pronta pra dar. Ah, mas é assim. Caramba. É, mas eu concordo, é verdade. Porque tudo é igual causa, efeito e solução. Os próprios dirigentes desse mundo aqui, ele cria as dificuldades, cria as guerras, cria as pragas, cria um monte de coisa aí, e depois eles já estão com a solução pronta lá. Só ele não anuncia para a sociedade. E a sociedade, como não tem visão espiritual, não busca pela verdade, cai e acredita que, não, a solução é essa, porque eles falaram, tá todo mundo desesperado, buscando por paz, buscando por cura, vai aceitar qualquer coisa, sem nem questionar, entendeu? Aceita o que vem, entendeu? Depois que for ver a reação que aquilo vai causar na sua vida, ó, já era, você já aceitou. Então assim vai vir a marca da besta. E assim também foi esse culto aí, essa abertura da Olimpíadas, que todo mundo, os cristãos que questionaram e deu uma polêmica, mas eles já sabiam a desculpa que ia usar. Eles fizeram de propósito, não fizeram, sem querer. Que sem querer o quê? Isso aqui já é uma programação preventiva do Agenda 2030. Para. Eles queriam representar. Nova ordem óbvio, mundial. sempre foi de propósito. A vida do Faz anticristo. sentido você dizer que ele fez tudo isso, meu Deus, eu não sabia que as pessoas iam achar que isso ia ser. Mas o que mais chamou a atenção minha, né, foi o cavalo branco. Olha lá. Coincidentemente, Tá na Bíblia isso aí? a descrição de João sobre a abertura do primeiro selo do Apocalipse e da vinda do anticristo. Seria essa uma anunciação finalmente da figura da besta? Ou uma mera coincidência? Mera coincidência, uma obra. Mock your religion, make fun of every single thing you do holy. This is the Last Supper. This is everything holy about Christianity, and we say absolutely nothing about it and say, oh, you cannot even complain. Nada é por acaso. By saying that this is disgusting. Nada nesse mundo é This por is not acaso. art. Tudo é orquestrado. Teoria da Quem lá conspiração. sabe que a única coisa que falta para que o Apocalipse se concretize é a vinda do anticristo e a reconstrução do terceiro templo. O anticristo é visto como Ó, um tá líder vendo mundial isso aqui, ó? carismático e enganador. Pera aí, tá vendo isso aqui? Isso aqui é na novela Apocalipse. Isso aqui é um celular colocado em um negocinho lá. Isso daqui, eu trabalho na rua, trabalho com entrega. Isso daqui já tem nas empresas, quando você entra lá, igual ao reconhecimento facial, né? Você entra lá, tudo isso é preparação para vir o sistema do anticristo. Então, ó, esse celular embutido aí é para quê? É igual nas empresas que eu trabalho, que eu entro lá. Aí o cara pega assim, ó, tem o código de barra ou o QR Code. Aí isso daqui vai ler o código. Não se esqueça que a besta tem um número, hein? O número e uma marca. Então, e não é só espiritual, que nem muitos falam não, viu? É os dois, é espiritual. O espiritual vai te preparar para a física. É igual o batismo com o Espírito. Você é selado pelo Espírito Santo e depois você desce as águas como testemunho. Entendeu? Então, o diabo imita as coisas de Deus de maneira contrária. É para ganhar adoração para ele. Então, aí esses aparelhinhos, ele já lê o código lá, né? E aí vê se bate o código, entendeu? Isso daí já é uma preparação para quando o homem da iniquidade, o anticristo, o antimessias vir, o que ele vai fazer? Quando ele está lá na mão da pessoa, ele vai vir com o aparelhinho, tipo esse daí, para ler a sua mão, ver se o código da besta tá lá na sua mão.
Entendeu? Então tudo isso que está acontecendo aí, dessas celular, dessa leitura de código, QR Code, leitura de qualquer código de barra que já existia desde o final dos anos 70, né? Tudo isso já é uma preparação. E nessa época eu nem era, tava nascendo, tava vindo ao mundo, nem era convertido ainda, tinha muito o que viver, mas hoje eu já entendo tudo isso daí. Então, é igual lá a época do bichinho, da picadinha do maribondo, que punha um negócio na sua testa para medir a temperatura da sua testa. Tudo isso daí vai ser usado para ler na sua testa e na sua mão, se você tem o código da besta. Quando chegar o tempo do anticristo se revelar e estabelecer esse código para a pessoa usar para poder comprar e vender. Entendeu? Vai acontecer isso. E isso é uma preparação. Entendeu? Não está dizendo que você faça isso, que você tenha reconhecimento facial, que você tem celular, que você tem leitura de código, que você é da besta. Não, não é ainda. Isso tudo é uma preparação. Mas vai acostumar a pessoa, para aqueles que não está entregue na mão do Senhor, achar isso normal e falar, não, é teoria da conspiração, não tem nada disso, e aí vai aceitar a marca, o sistema da besta, a imagem da besta, vai aceitar tudo, e aí tá perdido para todo sempre, vai para condenação eterna, né? Não sou eu que tô falando, tá na Bíblia, entendeu? Agora, pode ser eu, pode ser qualquer outro que aceitar isso, vai se perder, entendeu? Não tem como, tá na palavra de Deus, por isso que a fé tem que ser provada, entendeu? Vamos lá. E emergirá no fim dos tempos para enganar e dominar o mundo. Veja bem, João descreve o primeiro cavaleiro do Apocalipse como: olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma cruz, e ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. Devemos lembrar que o livro de Apocalipse é cheio de metáforas, parábolas e simbologia. Então vamos interpretar o versículo. O cavalo branco, ao decorrer da história, significa poder. O arco pode significar guerra ou conquista. E a coroa como se fosse rei. Mas preste atenção como essa interpretação... Só que o cavalo branco, ele não significa só poder. Ele significa paz. Paz. A cor branca significa paz. Quer dizer, ele vai vir dizendo que vai trazer a paz. Entendeu? Por quê? Porque Cristo é o príncipe da paz. O Senhor Yeshua é o príncipe da paz na Bíblia. Certo? Então, o anticristo, ele imita, é igual Satanás, ele imita tudo de Deus de forma contrária. Entendeu? Então, para iludir aqueles que não tiveram amor na verdade do Senhor. Por isso que 2 Tessalonicenses fala: porque não receberam o amor da minha verdade, eu, o Criador, vou enviar, o Criador, eu estou falando de Deus, o Criador dos céus e da terra, tá? Estou falando eu não, irmãos? Eu enviarei a operação do erro para que creiam a mentira. Então, quem não quis crer na palavra de Deus, na verdade, que transforma a verdade de Deus em mentira e fala que a Bíblia é mentirosa, Deus vai enviar que elas creiam a mentira do anticristo. Então, esses que crê, que está falando que Deus vai enviar a mentira para eles crer, porque eles não querem crer na verdade, já são perdidos. Não tem mais solução para esses. Esses vão ser conduzidos para a marca da besta. Por mais que você fale, eles vão zombar, igual no tempo de Noé. No tempo de Noé não pregou, pregoeiro da justiça, ó, o Senhor vai vir com a destruição, vai vir com o dilúvio, se arrepende, entrega a vida para... entre dentro da arca, né? Vamos para que representava Cristo. Ainda Cristo não tinha vindo, né? Naquela época. Mas aí zombaram de Noé. Quando veio o dilúvio, aí todo mundo foi querer arrebentar a porta da arca para entrar. Não tinha como. O Senhor selou a porta, ninguém abre. Quando o selou põe a mão, o Senhor põe a mão, já era. Então, o tempo da graça está para se fechar a porta da graça. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, meu amigo, não vai entrar nunca mais. Entendeu? Qual que é a lógica? Pode estar errada. Talvez o arco que João tenha visto não era um convencional, pois ele não tinha flechas, mas sim o arco da Torre Eiffel de Paris, local onde o cavaleiro branco sai. Pode ser também, ó. Essa figura misteriosa cavalga, porque não tinha flecha, o arco. E atrás dele, grandes asas, como de anjos. Tá na Bíblia, tá no livro de Apocalipse e Daniel. Será que tá pouco na cara? Não, tá pouco na cara. Um líder mundial. Pois bem, pouco, aqui está a parte escancarado. assustadora. Só os cegos não vê, ou quem já se vendeu pro todas as sistema. nações do mundo, o
o seguem a pé, como se ele fosse o rei, o líder de todos esses países que o estão seguindo. Junto com ele, uma máscara genital colocada. Veja bem, o anticristo não significa exatamente contra Cristo, mas sim no lugar de Cristo. Isso faz mais Como sentido Cristo. quando a gente pega a entrada triunfal dele. Ele vai dizer que ele é Deus, né? De Jesus, quando ele entra lá montado em um jumentinho E o povo já tá adorando um homem aí, ó, que diz que vai trazer a paz aí. Alguns já estão batendo palma, idolatrando um homem aí. Esse é o cara, o homem da paz. Será que nós já estamos iniciando a falsa paz? Será que já estamos dando início aos acordos, o início dos acordos de paz, de Abraão, de um monte de coisa aí? Já, eu acho que sim, hein, irmãos? É um início, não estou falando que já vai estar se cumprindo, calma. As coisas vão se cumprindo aos poucos, né? A apostasia já veio, a desistência da fé verdadeira, tocada por uma fé superficial e mentirosa, já tá aí. Essa já veio, porque a Bíblia falou que falta 2 sinais para ter que se cumprir 2 sinais para revelação do iníquo: a apostasia e a revelação do filho da perdição, o homem do pecado. A apostasia já não tem mais dúvida, já tá aí já. Já apostataram muitos da fé já. Agora só falta a revelação do iníquo. Aí, ó, esse daí tá falando que tá com acordo de paz. Esse genro aí do dirigente dos Estados Unidos, né? Pode ser ele, pode não ser. Aí é o que o Xandão vai falar. Porque o importante não é só você ficar vidado de quem é o anticristo, quem não é. Será que é ele? Será que não é? Será que é? É você estar ligado no movimento do sistema que já está estabelecido. O sistema tecnológico, o sistema político, o sistema religioso, que tudo é uma preparação para o sistema da besta do anticristo. Entendeu? Só está preparando o terreno para o homem se manifestar. Pode ser que seja esse que está aí? Pode. Mas a única coisa que eu não concordo com o Xandão é que ele fala assim: fica nessa briga e não é. Tudo bem, isso daí não leva a nada. Será que é ele? Será que não é? Será que é esse? Será que é aquele? Não leva a nada isso daí. Mas que a gente tem que estar vigilante para os acontecimentos, para ver quando ele vai se revelar, porque senão, se você não estiver atento, que a gente espera não pelo anticristo, a gente espera por Yeshua, Cristo Salvador. Mas a gente tem que estar atento ao aparecimento do iníquo, porque o Senhor falou para orar e vigiar que viria muitos anticristo, falsos profetas, e enganaria muitos. E se possível for, enganaria até os escolhidos. Você não pode te achar imune, falar assim: não, eu sou imune, eu não vou ser enganado. A partir do momento que uma pessoa fala: eu sou imune e não vou ser enganado, a Bíblia fala que esse vai ser enganado. Porque não está com azeite para vigiar. Entendeu? A gente não está esperando pelo anticristo, a gente está esperando pelo nosso Messias verdadeiro, que veio há mais de 2000 anos e vai retornar pela segunda vez. Os judeus e alguns gentios vão aceitar esse como Messias, o anticristo. Mas a gente tem que estar atento, sim, ao aparecimento dele, para a gente não ser enganado. Porque a Bíblia falou: se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se a gente não ficar atento, quer dizer que a gente não é salvo. Porque o verdadeiro escolhido, ele vai ficar vigilante com essas coisas, para ele não ser lubridiado. Por isso que fala a palavra: se possível fora. Entendeu? Vamos. Pelos judeus como rei, dá tempo para dizer também que Jesus entrou por um arco, mas daí já é uma teoria, né? Pois as entradas das cidades na época tinham meio que o mesmo formato. Eu tô viajando nessa parte. Como sabemos, Jesus começou a ir contra os ensinamentos dos grandes líderes da época, causando confusões, foi acusado de blasfêmia e juntava grandes multidões, o que acabou sendo uma ameaça para o império e para os políticos da época. Por conta disso, os judeus que antes o aclamavam como rei não o consideravam o Messias, pois ele não cumpriu as suas expectativas messiânicas e, ao invés de ser um grande rei poderoso, foi cuspido e humilhado em praça pública. O Messias judaico é esperado como um líder humano descendente do rei Davi, que trará a redenção ao povo o Messias judeu. Porque, ó, você vê, o que ele está falando? Que como o anticristo entrou no cavalo branco, ele imitou a entrada de Cristo, quando Cristo veio a primeira vez, que o Cristo foi sentado no jumentinho, entendeu? E entrou como se ele fosse aclamado rei, porque ele era rei dos reis e senhor dos senhores. Então o anticristo veio como um rei montado no cavalo branco. É uma sátira de uma cópia descarada, sem vergonha, para lubridiar os que dormem,
para aceitar o anticristo como Deus. Entendeu? Então, ali foi uma simbologia na abertura daquela Olimpíadas ali, né? Para anunciar que vai vir um líder mundial que muita gente já está esperando ele e já está adorando. Inclusive os judeus, porque a maioria dos judeus, não todos, porque os discípulos eram judeus, não aceitaram o verdadeiro Messias, que veio há mais de 2000 anos e morreu na cruz por nós. O Messias dele é um líder humano dos judeus, que eles estão esperando. Não é esse que se chamava filho de Deus, porque para os judeus isso era escândalo. O Yeshua, Cristo, falasse que era filho de Deus, e isso era o que ele falava, e era o que ele era, Deus filho na terra, entendeu? Que veio com a missão de pagar o nosso pecado, cumprir a lei no nosso lugar e morrer e ressuscitar para nossa justificação, entendeu? Ele era o verdadeiro Messias, só que os judeus, a maioria não creram e foram crer, vão crer nesse daí, que estão esperando como Messias até hoje, que Messias significa escolhido, ungido para a salvação das pessoas. Então ele vai se colocar como o fazedor da paz e segurança e salvador da humanidade, sendo que o Salvador já veio. E vai vir a segunda vez para destruir o sistema do anticristo, da besta e de Satanás. Entendeu? Então, que nem, ó, você vê aqui, a traição de Judas. Você sabe o que Judas representava? O povo judeu que não creram, entendeu? Porque Judas foi traidor. Os judeus que não creram em Cristo, porque Cristo veio para os seus, que era o povo terreno de Deus, certo? E os seus não receberam, entendeu? Por isso, depois ele foi para os gentios. E os gentios receberam, e em Romanos fala que Deus ia colocar ciúmes entre o povo judeu e os outros povos, porque não receberam o Senhor como Salvador. Entendeu? Só que no final dos tempos, alguns judeus vão se converter. Entendeu? Vão levantar, quando o anticristo for sentar no templo de Jerusalém, os judeus vão falar, não, senhor, levanta daí que você não é Deus, coisa nenhuma. Aí eles vão abrir os olhos. Agora outros judeus não, vão continuar crendo na mentira. Aos exilados e restaurará a paz mundial, reconstruindo o terceiro templo de Jerusalém e promovendo a observância da Torá, enquanto os cristãos acreditam que Jesus era o Messias e morreu pelos nossos pecados na cruz. Então eu não tenho dúvidas que essa é uma representação simbólica desse líder mundial. A pergunta é, quem Eu também não tenho dúvida. Esse cavalo? Seria o anticristo? Bom, não tem. Deve ser um filho do Jorge Soros, cabalista. Temos como saber. Depois de toda essa merda aí que eles fizeram, cara, deu um apagão bizarro lá em Paris, cara. A Torre Eiffel ficou medonha. Ah, isso. Os caras conseguiram fazer acabar até a energia da cidade. Bem, não tô. Será? Ó, será? olha essas será que imagens, sugaram ó. pouco energia? Isso aí é uma imagem satânica, ó, que a maioria de muitos cantores, tipo Madonna, Lady Gaga, Anitta, todas essas daí, o show delas sempre tem essa simbologia satânica aí, ó, de masoquismo, de brincando com as coisas de Deus. Tanto é que a Madonna, apesar de eu antigamente gostar da Madonna, de ser fã de algumas músicas dela, algumas músicas que não tem ideologias satânicas e nem vai contra o que a palavra de Deus diz, mas são pouquíssimas as músicas dela. A maioria das músicas da Madonna tem algo de... Papa Don't Qui, por exemplo, tá falando da relação dela com o pai dela, certo? Tem muitas outras músicas dela românticas de amor que não agride os princípios bíblicos, morais e cristãos do Criador. Mas a maioria das músicas da Madonna é sádica, sadomasoquismo, de cunhos sexuais, tanto homogêneo como ideologias de gênero, e também cultos pagãos a Bafomé, Satanás, ela, Lady Gaga, tem o clipe Judas aí da Lady Gaga, tem a Anitta, que é brasileira, outras cantoras brasileiras aí, que já teve uma que fez um show horrível, cheio de sangue, cheio de simbologia satânica, né? Então, tudo isso aí eles fazem esse culto pagão para anunciar a vinda, assim como no Antigo Testamento, irmãos, se matava os animais para representar Cristo, que derramou o seu sangue por nós.
Então eles fazem a mesma coisa, eles copiam, o Satanás copia, mas pro lado das trevas. Então isso daí é tudo, esses cultos pagãos nos shows, nas coisas Satanás, anunciando a vinda do anticristo, entendeu? Os caras conseguiram fazer com a energia da cidade. Perfeitamente na vinda de um líder mundial. Quem garante que não foi o próprio criador que apagou, fez apagar lá? Pode ter sido que por causa das coisas lá que fizeram, puxaram muita energia lá, né? Caiu, né? Mas pode ser, quem sabe se não foi o próprio criador, porque tava fazendo zombaria das coisas do criador, né? Quem sabe, vai saber, né? Nesse vídeo aqui. Mas resumidamente, o argumento se baseia em Agenda 2030 da ONU, uma nova ordem mundial que antes era teoria da conspiração e agora está sendo comentada abertamente por políticos poderosos do mundo todo. Que uma nova ordem mundial, segundo ele, mais justa, está sendo criada. Mais justa a biloia. Mais justa. Rapaz, eu não consigo entender como que... Tá vomitado na cara. Eu não consigo entender como que tem gente que não consegue entender o que tá acontecendo no mundo ainda, velho. Não tem... Mano, a pessoa hoje em dia, ela não precisa nem... Era pra ela entender por osmose, era pra ela já saber o que tá acontecendo, velho. Porra, mano, e a bucha tá voltando, velho. Não, mas eu acho que muitos já entenderam. Só que acontece que, mesmo entendendo, escolheram o seu lado, que é o lado das trevas. Entendeu? Alguns ainda não entenderam, porque estão dormindo espiritualmente. Mas outros já entenderam, tanto é que os falsos profetas sabem. Entendeu? Tanto é que os líderes mundiais sabem. Tanto é que quem cultua Satanás na cara, tanto os fãs desses cantores aí que faz apologias satânicas no seu show, eles fazem sabendo. Entendeu? Então eles já escolheram o lado deles. Já se entregaram pro sistema da besta. Entendeu? Essas pessoas que fazem isso. Agora, né? E quanto à vida, a esperança da pessoa se converter. Sim, porque o Senhor é misericordioso. Só que a partir do momento que ela colocar a marca física, aí já não tem mais como. Porque aí a mentalidade da pessoa vai ser corrompida por essas coisas que vai estar na corrente sanguínea da pessoa. Entendeu? Então ela vai ter a mentalidade mudada, cauterizada e não tem como ela se converter mais. Entendeu? Já era. É como se, vamos supor, uma pessoa que aceitou Yeshua como Salvador único e suficiente. A Bíblia não fala em Efésios, carta aos Efésios, que ele foi selado com o Espírito da promessa? Então, a mesma coisa os da trevas. A marca da besta é um selo de adoração ao sistema da besta e a besta. Entendeu? Uma vez colocado já era, irmão. Enquanto você não colocar a física, a espiritual pode ser quebrada. Pelo poder de Yeshua. Se você se entregar a ele, mudar o seu caminho. Agora, colocou a física, irmão, já era. Não tem mais volta. Começo de uma moeda digital e, é claro, o conflito de Israel e Hamas. E aqui que as coisas ficam estranhas. Queria lembrar que eu não sou teólogo, cara. Então, se eu cometer algum erro de interpretação, me perdoe pela ignorância. Não, pelo que ele tá falando, ele entende bastante. Ele fala, portanto, de ler já tá virando monge. Ele é o teólogo, porque teólogo não é esses caras que inventam mentira aí, fraudulento, religioso fraudulento, que vai fazer o curso de faculdade de teologia para manipular e distorcer a palavra do Senhor para enganar a população. Isso não é teólogo, isso daí é filho do diabo satânico dos infernos. Você me perdoa a expressão, irmão. Se você não gosta de ouvir isso aqui, vá para outro canal amontoar doutores conforme os seus desejos. Porque aqui eu estou abrindo os olhos espirituais da pessoa. A verdade dói, mas tem que ser dita. Quem quer saber da verdade, não, vai seguir o canal. Quem quer se iludir com a mentira, vai falar que é teoria da conspiração e vai seguir outra coisa. Porque quer acreditar na anestesia. Não quer a cura, quer a anestesia. Ela quer viver na ilusão do mundo. Ela quer viver na Matrix. Já foi cauterizado pela Matrix. Entendeu? Então, eu estou falando para despertar alguns que são escolhidos, só que ainda não tem um entendimento pleno. Para esses. Porque os outros que se vendeu já... Agora, quem quiser já se vendeu espiritualmente, mas quer retornar, fazer o caminho de volta para o Criador, ele aceita e ele tem misericórdia. Agora, quando aceitar a marca física, já não tem mais volta. Entendeu? Então, se quiser sair do canal, falar que eu tô falando bobagem, fica à vontade, irmãos. Aqui é análise e reflexão, não tô obrigando a ninguém a acreditar em mim, no que eu falo, nem no Xandão, nem em outro que eu embaso o vídeo, nem na palavra de Deus. Acredite cada um no que quer acreditar.
Aqui eu não tô impondo nada a ninguém. Mas vou continuar fazendo desses vídeos. Porque o canal, o criador abriu pra mim pra falar das coisas dele, pra falar das verdades dele, pra destruir a mentira dos diabos e dos manipulados pelo diabo que ele usa pra proferir mentira. Então, já sabe qual que é a missão do meu canal aqui. Quer seguir, siga, não quer, não siga. Siga outro lá, né, que fale o que quer ouvir. Perceba que o Messias judaico trará paz a Israel. E me diga, o que está tirando a paz do Oriente Médio hoje? Exatamente, o conflito. Logo podemos interpretar que esse Messias fará um acordo de paz não só entre Israel e Hamas, mas também para que o terceiro templo, que hoje se encontra em território muçulmano, seja reconstruído. Nisso entra uma figura muito assustadora nessa história. O seu nome é Jared Kushner. Este homem, por algum motivo, me causa arrepios na espinha. Nossa! Tem muitas pessoas acreditando que ele é o anticristo. E eu já explico por quê, cara. Mas antes disso, eu quero te dar uma mensagem pra quem quer viver daí. Se for o anticristo ou não, vai se perder do mesmo jeito. Vai todo mundo de Vasco. E a Rússia vai voltar e acabou a história, irmão. Tem pra ninguém não, velho. Bela aposta. Ah, ele é, ele não é. Ah, mas ele é. Ah, mas não é. Ah, mas ele é. Dane-se! Internet, cara. Não, ele tá certo. Fica nessa briga. Ah, será que ele é? Será que ele não é? Será que ele não é? A gente não tem que ficar disputando. Ah, que tem uns que fica, né? Briga. Não, mas ele não é. Aí, por isso que ele tá falando isso. Ah, o outro fala, não, mas ele é assim. Você não pode determinar. Você tem que acompanhar os acontecimentos para desvendar se ele é, para você ficar atento, para você não ser enganado. Até aí, concordo. Mas não adianta ficar ele é, o outro ele não é. Ele é, ele não é. Ah, não, é o Donald Trump. Ah, não, não é o Donald Trump. Ah, é o Gerro. Ah, não, não é o Gerro. Ah, é o príncipe das Arábias. Não, não é o príncipe das Arábias, é outro. Mano, a Bíblia fala que tem várias tipologias de anticristo ao longo das eras. Tudo que nega a Bíblia é anticristo, entendeu? Tem um líder mundial governamental, sim, mas você tem que atentar mais pro sistema que já está implantado da besta, que está iludindo muito. Você não tem que esperar chegar a figura do homem anticristo. Já tá o sistema manipulando um monte de gente aí, cara. Ó, acorda! Já tá preparando a pessoa pro matadouro, para poder ir para aceitar a besta e o seu sistema. Não precisa ele se revelar. Ele só vai se revelar para pôr para ele aplicar com a viés religiosa a marca da besta, entendeu? Mas vai ser revelado. Se os despertos tiver desperto, acordado, eles vão perceber quem é o anticristo. A gente tá acompanhando tanto ele quanto o outro das Arábias, quanto os outros líderes mundial, Macarrão, que lá Macarrão, né? A gente chama de Macarrão, Macarrão lá da Paris Merchan, né? O Macarrão lá, todos que cristãos verdadeiros estão de olho nesses caras aí, para ver quem é o dito cujo. Mas não adianta ficar brigando, será que é? É ele, não é ele? Não adianta, cara. Fica, vigie, ore, preste atenção na geopolítica, olhe para a Bíblia, veja os sinais que o Senhor falou para vigiar, olhar os sinais. Pronto, acabou. É isso. Aí, quando menos esperar, ele vai se revelar. E a gente vai saber quem é. Para mim, tá a minha análise que, para mim, é mais para ele, pro genro do dirigente americano ou o príncipe das Arábias. Mas eu não posso falar que é nem que não é, porque ainda precisa coisas acontecer. Tá, mas para eles, tá, mas vamos continuar observando aí os acontecimentos do mundo. Fazer parte de um grupo no WhatsApp que ficará aberto até o e que tá aí para te ajudar a ganhar dinheiro com a internet. Quero saber disso. Cassino, jogo de azar. Que isso? Bom, no livro de Daniel e João descrevem um chifre pequeno que cresce aos poucos. Alguns interpretam que o anticristo começará como um líder ou figura pública de menor importância que lentamente ganhará apoio e poder até se tornar uma figura mundialmente dominante, exatamente como o Jared está fazendo. Porque o Jared, ele tempos atrás, ele não aparecia na mídia, entendeu? Quase você não vê ele na mídia, entendeu? Agora ele começou a aparecer, entendeu? Por isso o chifre pequeno começa devagarinho,
e ninguém ele não faz muito estardalhaço, ele vai agindo pelas sombras, por trás dos bastidores, entendeu? Depois aí ele vai crescendo, aí vai vindo, né? E ele tá agindo exatamente assim, esse sujeito, né? Não podemos ainda bater o martelo, como eu disse, mas tudo tá quase indicando, né? Então temos que ficar atento e vigilante. E de repente é responsável por nada mais nada menos do que intermediar a paz entre israelenses e palestinos. Kushner. Essa teoria aqui é interessante que o cara tá falando aqui. Pode ser que o cara seja mesmo. Esteve envolvido na negociação dos acordos de Abraão, que visaram normalizar as relações entre Israel e vários países árabes. Ele surge do nada e fez o que ninguém tinha feito. Além disso, o homem é uma figura influente. Ele é o conselheiro sênior da Casa Branca, fazendo com que ele exerça um dos cargos mais poderosos dela e, consecutivamente, do mundo todo. Esses acordos ocorreram em 2020 e até o ano de 2024 já andou um tanto sumido da mídia. Como sabemos, o conflito entre Israel e Palestina se intensificou. Durante esses anos, quem assumiu a presidência foi Joe Biden. Por conta disso, ele estava sumido. Mas adivinha quem que vai voltar à presidência em 2024? Exatamente, Donald J. Trump. Você percebe que é tudo uma farsa? Foi através da política que eu percebi que o mundo era uma farsa. Um dos indícios é que são sempre as mesmas figuras que ficam se perpetuando no poder. É o famoso vai e vem que o Dr. Enéas falava antigamente. Você pode ver, são sempre as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas. Não tem candidato novo, não tem nada. É a mesma coisa. Se não é exatamente a mesma pessoa, é alguém que sempre foi ligado à pessoa, que sempre esteve ali. É tudo representado. Exatamente. É a mesma coisa. Mesma merda. Tudo um bando de marionete. No mundo inteiro é assim. Sempre a mesma coisa, mano. É sempre a mesma coisa. E se é sempre a mesma coisa, é óbvio que tem um controle sobre isso daí, né? Tipo assim, não tem pessoas novas e de índoles boas que se aproximam, que conseguem chegar lá e terem esses cargos aí de influência. Não, as boas somem, né? E junto com ele, Desaparece. o seu genro Quer fazer coisa será boa, o seu some. conselheiro direto. O sistema não deixa. Para deixar as coisas mais interessantes ainda, uma novilha vermelha nasceu em Israel. Essa novilha, também conhecida como Pará Adumá em hebraico, ocupa um lugar importante na tradição judaica e é visto como um indicador que a era messiânica está se aproximando. Quando a gente fala uma novilha vermelha, não é tipo um vermelho de uma Israel com a Aline. tinha, e sim são vacas, na realidade. Um israelita Então, dando a explicação. Realmente é Que vive no Brasil e vive todos os cuidadores aqui de Shiloh, lá em Israel ao mesmo tempo. As vacas ou novilhas vermelhas são citadas por Moisés no livro de Números, capítulo 19. As cinzas do animal obtida por meio de sacrifícios é a condição necessária para purificar o corpo e a alma de todos os envolvidos na construção do templo que, segundo a tradição judaica, indicará a vinda do Messias. Porque lá no Antigo Testamento tinha isso, né? Aí muitos acreditam que o templo que o anticristo vai se aceitar é dentro das pessoas que poderia se converter e se entregar ao Senhor Yeshua, mas vai se entregar ao anticristo também. Ele vai se aceitar nesse templo espiritual, ele já está aceitado. Porque ele está lá nas religiões, na política. Então ele já está sentado, fazendo as pessoas adorar pastor, adorar político, adorar religião, entendeu? Então o espírito do anticristo já está lá, sentado lá. Só que também vai ter o templo que vai ser construído. Por que tem que ser construído esse templo? Que muitos falam que não vai ser construído. Vai. Não sabemos como. Quando. E é o que o Gerald quer construir. Ele já deu o parecer dele, falou que é um dos sonhos que ele quer realizar. E ele vem de origem judaica. Tanto é que ele fica no Muro das Lamentações lá. Porque ele tem que vir da linhagem judaica e também tem que ter fazer um acordo entre judeus e árabes. E ele também tem que fazer para aceitar os cristianismos. Entendeu? Então, para unir todas as religiões, né? Então ele vai ser um intermediário dessa paz. Né? E ele tem que ser alinhado com a religião judaica para ele convencer os caras, entendeu? E a novilha vermelha e esses animais lá no Antigo Testamento tinham simbolismo, por isso que tem essas novilhas vermelhas e tem que se construir o templo para ele aceitar não só dentro das pessoas, mas se assentar
para profanar, igual o que o Epifânio fez no tempo de Daniel lá, na invasão de Alexandre o Grande, né? Entendeu? É isso. De uma data definida, os rituais de sacrifício das novilhas vermelhas podem estar mais próximos do que imaginávamos. Em março, uma conferência realizada pelo Instituto do Templo aconteceu a fim de alinhar os preparativos da celebração. Então, olha só, cara, a coisa está acontecendo diante dos nossos olhos, velho. Olha isso. Então, ele já tem tudo para a construção do terceiro templo. Veja bem, as novilhas vermelhas, a planta e o projeto completo do templo já foram feitos em Israel. Maquete, a única coisa que falta, cara, é um acordo, pois tanto judeus quanto muçulmanos para poder erguer o templo sagrado. Eu acredito que não precisa ele destruir o outro, ele pode construir do lado, né? Na minha análise, pode ser que eu esteja errado, mas vamos lá. O tempo naquele local vai dar uma catinha do caramba, cara. Então, se Jared, junto com Trump, conseguirem intermediar um acordo de paz que assim permita a reconstrução do terceiro templo, meus amigos, é garantido que ele é o anticristo ou o Messias judeu, né? Mesma coisa. Pois ele será idolatrado em Israel. Desde os tempos de Jesus, cara, o templo foi destruído. Imagina se esse cara consegue... Pelos árabes, ele já está sendo idolatrado. Ele já foi lá, os pessoal mostrou ele sendo adorado lá. Agora falta pelos judeus, mas alguns judeus já estão adorando ele já. Só falta, para dar a chanchela que ele é o bicho mesmo, é a construção do templo, né? E a paz não é só entre judeus e árabes, não, é outras nações também, né? Aí já era, aí já não tem... talvez o bicho já tenha se revelado e a gente não tenha nem percebido. Às vezes pode ser ele mesmo, né? Porque ele tá muito parecido com o que diz na Bíblia, né? A não ser que é uma cortina de fumaça para você tirar o olho do verdadeiro e colocar nele. Pode ser também. Então por isso que tem que vigiar e esperar alguns acontecimentos ainda. Seria um dos maiores acontecimentos da história. Então tem como confirmar que esse cara... É passado mesmo. Não, de forma alguma. Porém, ele é um forte candidato, cara. Vamos parar por aqui que tá grande o vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo para chegar conhecimento. Badalhe o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Que esses vídeos sirvam de alerta para preparação sem medo, sem alarmismo, sem sensacionalismo, puro o evangelho para preparação dos últimos acontecimentos para pessoas não serem pregas de surpresa, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima. Fui.